Olá pessoal, continuar aí o estudo sobre a Idade Antiga, né? Vimos os povos mesopotâmicos, vimos o povo egípcio, o reino de Cush, e agora vamos falar sobre os hebreus nesse vídeo e o próximo vídeo sobre fenícios e persas, né? Quando eu falo de povo hebreu, falo logicamente da religião monoteísta, né? Aí o traço mais marcante, importante aí para o mundo ocidental. Então, já tivemos uma experiência pequena de monoteísmo no Egito, mas se consolidará mesmo com os hebreus que vão, além da experiência, vão consolidar aí o monoteísmo ético, que nós vamos falar bastante neste vídeo. Então, os povos antigos já existia a monolatria, né? Não confundir monolatria com monoteísmo. A monolatria eu cultuo apenas um Deus, então minha cidade, meu vilarejo ou a minha família só cultua um Deus, mas acredita na existência de vários outros, ao contrário do monoteísmo ético, criado aí pelos hebreus, que vai acreditar apenas no Deus só, é o Deus único, né, e todos os outros são falsos deuses. Então é o monoteísmo ético. Né? Ético por quê? Porque ele vai determinar as normas de comportamento dos seus seguidores, né? Uma conduta ética bem forte. Então ele vai mostrar aí o que fazer e o que não fazer, né? Entre os seus seguidores. Daí o monoteísmo ético. A fonte principal para o estudo do povo hebreu vai ser a Torá, né, o livro religioso hebreu, que vem aí os 5 primeiros livros da Bíblia, né? A Bíblia, que é o livro cristão, a Torá, o livro sagrado do povo hebreu, do povo do judaísmo atual. Então, que é a Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Né? Então, a junção desses 5 primeiros livros, que para os cristãos é o Pentateuco, para eles, para os judeus, para os hebreus, é a Torá, seu livro sagrado. Outras fontes, lógico, têm que ser usadas, né? Lembrando que o livro religioso ele tem função religiosa, não histórica, embora a gente possa, questionando, né, do ponto de vista histórico, esse texto religioso, a gente pode usar, sim, como fonte histórica. Mas usamos também, lógico, as escavações, a arqueologia, os achados arqueológicos e os textos antigos, e aí se destaca um historiador hebreu, Flávio Josefo, que descreve aí aqueles momentos mais importantes da história hebraica, né, como testemunho ocular daqueles fatos. Ele tem bastante textos aí utilizados pelos historiadores para reconstruir a história hebraica. Mas, sem dúvida, a fonte mais utilizada nesse estudo é a Torá, é a Bíblia. Os hebreus são narrados, né? São descritos como um povo que vive do pastoreio, né? Então eles cuidam de pequenos animais, né? Principalmente ali ao redor da cidade de Ur, na Mesopotâmia, onde vivem os hebreus, até que em 1800 a.C., aí de acordo com a Torá, né? Abraão conduz esse povo hebreu para uma terra melhor para eles, né? Então eles saem da Mesopotâmia, se dirigem à Palestina, a Canaã, que vai ser a terra prometida de Deus para os hebreus. Então essa é a primeira narrativa histórica aí ligada a este povo que vai abandonar a Mesopotâmia em busca de melhoria de vida e vai se fixar na Palestina. A Palestina, ao contrário do que estudamos no Egito e na Mesopotâmia, não é uma terra tão boa para se viver. Então, os recursos naturais são escassos, né? A agricultura ela vai ser totalmente dependente da chuva, ao contrário do Egito e da Mesopotâmia, que nós estudamos as cheias do rio, né? Então é algo certo. A agricultura, a chuva lá na Palestina vai ser incerto. Então, pode ser que esse ano tenha uma ótima agricultura, no próximo não tenha grande coisa. Então, o único rio
importante ali é o Rio Jordão, né, e seus 2 afluentes perenes. Então a água é escassa na Palestina, ao contrário do que era no Egito e na Mesopotâmia. Então a agricultura não é importante, mas não tem garantia, né? Eles vão continuar com o pastoreiro, lógico, dos animais de pequeno porte, a ovelha, a cabra principalmente. Esse território palestino não tem grandes reservas de metal, não tem pedras preciosas, então não é um lugar tão bom quanto nós vimos o Egito e a Mesopotâmia. Isso é a organização social dos hebreus. Eles vão se organizar em clãs, né, que é um grupo de famílias que acredita descender de uma mesma pessoa. Então eles se organizam em clãs. E esses clãs são liderados pelos patriarcas, né? Então é a liderança aí do homem, geralmente o mais velho, que comanda esse clã. E aí os patriarcas mais famosos são Abraão, Isaac e Jacó. Jacó, que depois vai mudar de nome para Israel, e daí vem aí uma tradição do lugar, o Israel. Né? Como eles vivem nesse lugar não muito agraciado, né, de recursos, eles decidem sair e vão para o Egito, onde o rio Nilo vai propor uma vida muito melhor. Então eles emigram para o Egito, lá chegando bem na época que os hicsos dominavam o Egito. Então o povo egípcio não estava no poder. Quem estava no poder no Egito eram os hicsos, né, um outro povo. Eles vão se aliar aos hicsos e vão progredir enormemente. Então os hebreus vão enriquecer através do seu trabalho ali no Egito Antigo. Quando os egípcios conseguem expulsar os hicsos, eles vão acusar os hebreus de serem aliados dos hicsos e vão escravizar todos os hebreus que viviam ali no Egito. Então os hebreus vão sofrer bastante esse cativeiro, né? Até que, de acordo com a Torá, Moisés vai conseguir libertar os hebreus, vai atravessar o Mar Vermelho, né, durante 40 anos de jornada, de volta à Palestina. Durante esse trajeto, ele vai lá no Monte Sinai receber os 10 mandamentos que vão reger aí tanto o cristianismo quanto o judaísmo, as normas comportamentais. Então é um aspecto muito importante da história hebraica, das tradições hebraicas, o êxodo, né, que é essa saída do Egito e a volta para a Palestina. Ao chegar na Palestina, logicamente, vai ter uma briga, né, porque tem povos vivendo ali. Então vai ter uma disputa para ver quem manda na Palestina. Então os hebreus que acabaram de retornar, os cananeus e os filisteus principalmente, que estavam habitando a região. Então nós vamos ter ali uma disputa muito grande por aquele território. Os hebreus então vão se dividir em 12 tribos. Né? Cada tribo é comandada por um juiz. Então eles vão se dividir, não vai ter a unidade hebraica. Os principais aí juízes mais famosos, Josué, Sansão, né, lá da força extraordinária, e Samuel. Em 1010 a.C., essas tribos vão se unir e vão ser lideradas por alguns reis. Né? Então vai ter a unidade, e dessa unidade vão surgir os reis hebreus. O primeiro deles, Saul, né, que consolida essa união. O segundo, Davi, que vai conseguir derrotar filisteus e cananeus. Então a Palestina volta a ser dos hebreus, sob o comando do rei Davi. E o terceiro destacado aí é o rei Salomão, né, que vai introduzir o arado de ferro, né, que para nós pode ser uma invenção simples, mas é uma invenção importantíssima. Com o arado de ferro eu vou conseguir aumentar a agricultura, então eu vou conseguir aumentar a oferta de alimentos, né? Vai fazer com que a população que se alimenta melhor viva mais e tenha mais filhos. Então vai aumentar a população hebraica. Mas por outro lado, Salomão também vai ser responsável pela criação de grandes obras públicas,
que precisam de muito dinheiro. Então, para isso, ele vai aumentar o imposto, que vai gerar enorme desigualdade social entre os hebreus e, logicamente, inúmeras revoltas. Então, o povo hebreu se revolta contra o pagamento desses altos impostos, e essas revoltas, com a morte de Salomão, vão levar à divisão novamente dos hebreus. E agora vão se dividir em 2 reinos. O reino de Israel, composto por 10 tribos, daquelas 12, com a capital em Samaria. E do outro lado, o reino de Judá, composto por 2 tribos, com a capital na Palestina. Então, a partir daqui, 2 reinos. No ano de 722 a.C., os assírios vão dominar o reino de Israel. Então, o reino de Israel termina com a invasão dos assírios. Já o reino de Judá vai até 587 a.C., quando são dominados pelos caldeus. Vão ser levados, escravizados até a Babilônia, onde vivem os caldeus, ali no chamado cativeiro da Babilônia, onde vão ficar até 539 a.C., quando os persas vão dominar, persas que nós vamos estudar no próximo vídeo, vão dominar os caldeus e vão permitir que os hebreus retornem à Palestina, né? Então os hebreus voltando à Palestina sobre o reino de Judá, né? E daí vem o nome que a gente chama os judeus hoje em dia. Eles vão voltar para a Palestina, vão reconstruir o templo de Salomão, mas vão ser constantemente dominados por outros povos. Então vai ser uma constante na história hebraica, até que vão ser conquistados definitivamente pelo povo mais forte ali da época, os romanos, né, que vão causar uma repressão violentíssima em cima dos judeus, que vão se revoltar, logicamente. Então vai haver um massacre hebreu e finalmente eles vão ser obrigados a saírem da região e vão se dispersar pelo mundo. Aí um fato importante histórico chamado diáspora judaica. Então os hebreus tinham tudo para acabar, né? Porque eles se espalharam, como vão manter uma unidade espalhados pelo mundo. O que vai manter essa coesão deles é a religião, é o monoteísmo ético judaico. Então aí tem tem aí a manutenção das tradições, dos valores e dos hábitos, né, através da religião. Então eles vão construir, para onde eles vão construir sinagogas, que é o templo religioso judeu, local de oração, culto e instrução. Então vai ser ensinado aí os valores, né, religiosos, valores comportamentais, valores éticos. Então a sinagoga vai servir como uma coesão grupal de pessoas mesmo distantes, né, cada um em uma região, mas o que os une vai ser a religião. Então eles vão acreditar, como a gente falou lá no começo do vídeo, no monoteísmo, né? Eles acreditam ser o povo eleito, né? Então é essa ideia bem marcante nas religiões monoteístas, né? Ele é uma religião salvacionista, logicamente, então eles esperam ser salvos, né? Que é o mesmo lógica do cristianismo, né? Então eles esperam a volta do Salvador, que vai salvá-los, conduzi-los à vida eterna. E aí a diferença do cristianismo: o cristianismo acredita que esse Salvador é Jesus, já os hebreus esperam ainda a vinda desse Salvador para levá-los ao paraíso. O judaísmo tem como característica a interferência no cotidiano dos fiéis, então ela está sempre presente, ditando o que é certo, o que é errado, como agir, né? E nisso a importância dos profetas levando essas ideias para todos. Outras coisas marcantes do judaísmo, lógico, são as suas festas, suas comemorações, suas datas sagradas, né? Que nós temos aí o Shabá, o dia do descanso,
a Páscoa judaica, né, que comemora aí a libertação dos hebreus lá do cativeiro do Egito. Nós temos o Shavuot, que é 7 semanas após a Páscoa judaica, né, que eles comemoram o recebimento da Torá, né, as leis sagradas. Nós temos, depois dessa data, 2 dias de festa, né, muita festa em comemoração à alegria da Torá. Temos o Ano Novo judaico e o Yom Kippur, que é a data mais importante aí, que é o dia do perdão, onde eu jejuo, reflito, né, e peço perdão por todas as promessas que eu fiz e não cumpri. Então, a religião vai marcar aí os hebreus, fazendo com que eles sejam unidos, né? E aí o próximo vídeo eu vou falar de outros 2 povos que viviam na mesma região ali, os fenícios e os persas. Qualquer dúvida aí sobre os hebreus é só mandar que eu responderei. Abraço.